Olá a todos e sejam bem-vindos aqui em mais um episódio de Dissecando o Tarot. Hoje, neste episódio, vamos mergulhar no misterioso reino da Carta da Morte. Ok, esta pausa não pode ser tão animada, mas sim, hoje a carta vai ser a Carta da Morte, que é a nossa carta número 13, e vamos continuar com ela. Vamos continuar a seguir a ordem, vai ser tudo muito positivo, porque não há que ter medo. A morte não nos causa aqui o medo aqui no tarot. Por isso, acalmem-se e tenho um exercício perfeito para vocês se acalmarem. Respirem fundo, deixem já o vosso like, partilhem com os vossos amigos e também comentem aqui o que é que acham desta carta. Agora sim, já mais relaxados, vamos desvendar todos os segredos por trás desta carta, porque o episódio vai começar agora. E vamos começar este episódio pela descrição desta carta. Ao visualizarmos a figura da morte no tarot, deparamos-nos com uma imagem poderosa e também muito simbólica. A representação da figura esquelética montada num cavalo é um convite para contemplarmos a natureza cíclica e inevitável da vida. Aqui a morte é menos sobre o término absoluto e mais sobre a transição e renovação de nós mesmos. O cavalo é frequentemente branco e representa toda a jornada. Ele conduz-nos através das mudanças, o que indica que a morte é uma parte essencial da nossa jornada humana. A figura esquelética, por sua vez, simboliza a essência atemporal e universal desta transição. Ela transcende a individualidade e fala da transformação que afeta todos nós. A foice, que é segurada com firmeza, é um símbolo clássico de toda a colheita. Na Carta da Morte, ela representa a necessidade de terminar ciclos, encerrar capítulos e permitir o crescimento de novos. Esta colheita não é apenas a destruição, é também um ato de preparação para o próximo ciclo de vida. O Sol também a nascer no horizonte reforça a ideia de que, mesmo nas sombras da morte, há uma promessa de renovação e de luz. A morte é, portanto, mais um portal do que propriamente uma sentença de juízo final. Ela convida-nos também a passar por esse portal com coragem, ao reconhecermos que deixamos ir o nosso antigo eu e temos espaço para que o novo possa florescer. Esta descrição da morte leva-nos a contemplar não apenas a enfermidade da vida, mas também a beleza e o significado encontrados em constante transformação. No fundo, é um lembrete de que, ao enfrentarmos as mudanças com aceitação, podemos abrir portas para um novo renascimento pessoal e uma jornada que, quem sabe, poderá ser mais significativa para nós mesmos. Agora, assim, de uma descrição base da nossa Carta da Morte, vamos passar aqui já para a simbologia. Esta simbologia, que eu já vos dei assim um bocadinho quais é que são os símbolos que nós vamos destacar aqui. Nomeadamente é a foice, o cavalo, aqui também o nosso Sol. Estes os três são os símbolos que nós vamos destacar na nossa carta. E vamos começar pela foice. A foice, na Carta da Morte, simboliza a colheita inevitável e a natureza que a vida nos proporciona, ou seja, tudo muda na vida. É importante refletir a nossa noção de certas coisas, assim como as plantas maduras precisam de ser cortadas para que novas sementes possam ser plantadas, nós às vezes também necessitamos de ser, entre aspas, cortados para que novas coisas possam vir. A foice é, portanto, uma representação da inevitabilidade da transformação e da necessidade de deixar ir o que não nos serve mais. Hábitos, padrões, ciclos viciosos, tudo isso pode ser cortado com esta foice. Vamos passar aqui ao nosso cavalo. O cavalo montado pela figura esquelética é um símbolo da nossa jornada em movimento. Ela representa a transição e o fluxo constante da vida. A morte, ao cavalgar nesse cavalo, indica que as mudanças são uma parte intrínseca da jornada e a resistência a elas pode até mesmo ser contraproducente. Ou seja, aqui nós não podemos resistir à mudança, é aceitá-la. O cavalo convida-nos a aceitar a jornada da vida, mesmo quando nos leva a que territórios nunca antes cavalgados por este nosso cavalo. Este cavalo que nos leva para todo o lado, literalmente. Agora aqui, o nosso Sol no horizonte. Este nascer de sol no horizonte é um símbolo de renovação e de esperança. Apesar da conotação mais negativa ou sombria desta carta, o sol representa a promessa de um novo começo após o processo de transformação. Ele sugere que, mesmo nas situações mais desafiadoras, existe a luz da renovação no horizonte. Ou seja, tudo é temporário, nada é fixo, nada é para sempre.
Este detalhe simboliza a crença na continuidade da vida, mesmo quando enfrentamos momentos de fim e recomeço. Cada um destes símbolos na Carta da Morte contribui para narrativas mais complexas desta nossa Carta da Morte. A compreensão destes elementos oferece também uma visão mais profunda da sua complexidade e riqueza dos significados. Não se esqueçam que esta carta reforça muito a ideia de fim e de recomeço. Não só fim, mas também de recomeço. Vamos passar agora aqui para os significados desta carta. A Carta da Morte está longe de ser um presságio sombrio, mas sim uma chamada de atenção à transformação essencial no tarot. A sua presença nas leituras destaca a necessidade de deixar ir para trás, ou seja, libertar-nos velhas formas de sermos, pensamentos ou mesmo circunstâncias que já não servem ao nosso crescimento. Assim como a natureza precisa de se renovar, a morte simboliza a oportunidade de abrir o caminho para novas experiências, ideias e perspectivas de vida. Ao encararmos esta metamorfose com coragem, vemos esta carta como um catalisador para o nosso renascimento pessoal e também para termos uma jornada mais autêntica, mais vivida e mais real. Agora vamos aqui falar dos possíveis significados com esta carta, nomeadamente o fim de um ciclo. A morte frequentemente simboliza o encerramento de um capítulo, seja um relacionamento, um trabalho ou até mesmo uma fase. Esta carta diz-nos que para avançarmos é necessário às vezes deixar alguma coisa para trás que não nos sirva mais, de modo a nós encerrarmos esse capítulo na nossa vida. Também a renovação interior é aqui um possível significado. A morte aqui é, no fundo, uma chamada de atenção interior para nós nos conseguirmos renovar. Pode indicar a necessidade de deixar velhos padrões, velhos hábitos e permitir que novas coisas surgem então na nossa vida. Ao libertarmos aqui do nosso passado, criamos então no fundo espaço para novos hábitos e nova autotransformação. Ou seja, vamos estar aqui a evoluir connosco mesmos e a aceitar coisas que antes eram impensáveis. Por último, que eu tenho aqui o último pontinho, que é o recomeço e renascimento. A morte não é o fim, mas sim o início de algo novo. Pode representar um renascimento, uma segunda oportunidade ou até mesmo a descoberta de novas paixões e propósitos. É, no fundo, a promessa de que, após o declínio, o sol irá sempre voltar a brilhar. Ou seja, onde há luz, há esperança. E é, no fundo, o que esta carta nos diz. Ao considerarmos estas diversas facetas, somos convidados a abraçar as transições como parte vital do nosso desenvolvimento, o que também transforma não apenas a forma como vivemos, mas também como compreendemos e aceitamos a constante dança da vida e também da mudança, ou seja, seguir no fundo o fluxo da vida que é cíclico. Agora, analisando a nossa carta da morte como o seu lado negativo. Esta carta da morte representa então o obstáculo, no fundo, quando nós não aceitamos a mudança que a vida gostaria de nos proporcionar. Ou seja, quando nós estamos a resistir, a morte pode ser vista como um desafio e um obstáculo no nosso caminho. Não tentes prender ao passado, vê o que o futuro tem para te oferecer. Ou seja, esta carta no lado negativo significa que nós estamos muito presos no nosso passado e não deixamos as coisas fluírem da maneira que têm de fluir. Agora vamos aqui ver como é que é a nossa carta da morte invertida. Na posição invertida, este arcano significa que estás a resistir à mudança. Relutar contra a morte do passado é tempo perdido. Nada contra ela, atenção. Mas as mudanças ocorrem e tu tens de aceitá-las. A resistência apenas irá trazer-te dor e sofrimento. Esta carta invertida revela que ainda carregas crenças prejudiciais do teu passado que estão a atrapalhar-te agora no presente, o que evita quaisquer tipos de novas oportunidades que possam surgir. Por causa da tua resistência, a tua vida poderá estar estagnada ou ficar estagnada durante esta situação enquanto não aceitares a mudança. Também significa que estás no limbo ou, por outras palavras, em cima do muro. Quando a morte surge nesta posição invertida, ela pede-te para que tu abraces as mudanças, vejas as possibilidades maravilhosas que estão no horizonte e digas sim às transformações e também sim à mudança, porque às vezes, muitas das vezes, quando esta carta aparece, é para tu dizeres sim, não tenhas medo e deixa que o fluxo natural das coisas vai surgir.
ok? Por isso, diz sim às mudanças, diz sim à transformação e renova-te. Pede um novo começo, vai à luta, não tenhas medo e atenção que tu não estás estagnado. Isto é uma chamada de atenção para tu seguires em frente, não tenhas medo porque as mudanças fazem parte da vida. Agora, chega à parte preferida que é vermos como é que este arcano ou esta carta esteja aqui no campo do amor. Quando esta carta aparece numa leitura sobre o amor, o seu significado não é tão positivo à primeira vista. Atenção, ela vem dizer-nos que o nosso relacionamento não está a fazer-nos bem e que nós devemos abandoná-lo e deixá-lo para trás. Às vezes, o término poderá ser inevitável e às vezes nós temos de o aceitar. Só quando nós estamos a terminar a nossa relação é que nós vamos evoluir e conseguimos ver coisas nunca antes vistas. Este poderá ser também um momento triste ou difícil, mas irás passar por uma fase onde podes te sentir mais frágil, mas no entanto é necessário para o teu caminho espiritual e também desenvolvimento espiritual e também como pessoa, não se esqueçam. Por outro lado, esta carta também pode apresentar um significado muito positivo. Ela pode indicar que a tua fase de mal-entendidos no teu relacionamento acabou e que agora é o momento de o vosso amor ser renovado. Caso estejas solteiro ou solteira, isto indica que um novo grande amor está a chegar para a tua vida. Por isso, relaxem, aproveitem e, no fundo, aceitem as mudanças. As mudanças podem parecer negativas à primeira vista, como eu referi, mas no fundo até são positivas para ti mesmo a longo prazo. Por isso, relaxem, respirem fundo e agora vamos ver como esta carta da morte é aqui no campo do trabalho. Neste campo, se estás a passar por um período complicado no teu trabalho, a carta da morte vem dizer-te que essa situação irá ser superada e resolvida. No entanto, irás necessitar de te esforçar mais para que novas oportunidades apareçam, quer seja na tua carreira ou trabalho, ou mesmo na tua vida financeira. Perguntas relacionadas com o trabalho quando este arcano aparece, indica por norma uma nova etapa na tua vida profissional. Isto pode ser uma mudança de emprego ou até mesmo que sejas promovido na tua carreira. Se estás desempregado, há novas oportunidades para que consigas um trabalho interessante para ti. Ou seja, não desistam porque a vida dá voltas e a carta de morte pode ajudar a que isso aconteça. Antes de terminarmos aqui o nosso episódio de hoje, está na altura de fazermos aqui umas reflexões sobre esta carta. Ao abraçarmos a natureza inevitável da mudança, contemplamos a morte como um guia para soltar as nossas amarras do passado. Assim como a folha que cai da árvore permite que partes de nós mesmos, antigas e talvez já sem vida ou talvez que já não tenham o mesmo significado para nós, se sejam desprendidas de nós. Este sim é o primeiro passo para permitir que o nosso novo eu possa florescer. A morte convida-nos a reconhecer que muitas vezes é na aceitação da transformação que encontramos o verdadeiro renascimento pessoal. Ao encarar os finais com oportunidades para recomeços, descobrimos que a morte de uma fase pode ser o solo fértil para o crescimento e o florescimento de algo totalmente novo. E eu deixo-vos aqui para refletir com a minha seguinte pergunta, que é: que partes de ti é que tu tens de eliminar para que o teu novo eu possa brilhar ainda neste novo ano? Pensa nisso e eu quero aqui a tua resposta nos nossos comentários. Agora, eu agradeço por ser juntado a mim neste episódio sobre a Carta da Morte. Eu irei voltar com outra carta ainda este mês, mas eu quero principalmente que tu deixes o teu like, inscreves-te aqui no canal, apoies aqui o nosso canal e principalmente que dês o teu apoio através do teu feedback nos comentários. Também podes nos seguir no Instagram para ficares a par de tudo o que é lançado sobre o nosso podcast. Até ao próximo episódio.